O ciclo da água. O ciclo da água é o processo que move a Terra pelo planeta, através de mares, do céu e da terra. E tudo isso acontece graças à energia solar. No ciclo da água existem 3 etapas: a evaporação, condensação e precipitação. O Sol é responsável por esquentar a água e transformá-la em vapor, fazendo com que ela suba para o céu, e esse processo é o que chamamos de evaporação. E então, no céu, o vapor que subiu para lá vai esfriar, devido à baixa temperatura, e vão se formar gotas de água muito pequenas, que vão formar as nuvens. Esse processo se chama condensação. As gotas se juntam e vão ficando cada vez maiores, até que caem do céu devido à gravidade, formando assim a chuva. E esse processo se chama precipitação. Se fizer muito frio, esse mesmo processo pode virar neve ou granizo, mas vai depender muito da baixa temperatura que esteja. Esse processo também é chamado de precipitação. O ciclo do oxigênio. O ciclo do oxigênio faz parte da biogeoquímica, ou seja, os elementos químicos e substâncias diversas que tendem a circular na biosfera, por vias que abrangem o meio abiótico e os seres vivos. O oxigênio está presente na atmosfera sob várias formas, na forma de oxigênio molecular, O2, ou na composição de outros elementos, como A2 ou Na2. O fato é que o oxigênio é o elemento mais abundante da crosta terrestre. Cerca de 99,5% do oxigênio está contido nos oceanos, e o segundo mais abundante da atmosfera está na proporção de 21%. A principal forma de produção do oxigênio é através da fotossíntese, realizada por todas as plantas clorofiladas. O gás oxigênio provavelmente teria desaparecido da atmosfera se não fosse o contínuo abastecimento promovido pela fotossíntese. Embora as plantas consumam parte desse oxigênio para sua própria respiração, a quantidade produzida pela fotossíntese pode ser 30 vezes maior do que a planta consome. Através da energia luminosa proveniente do Sol, aliada ao gás carbônico presente na atmosfera e à água e alguns de seus nutrientes, a fotossíntese produz o seu próprio alimento e também produz a glicose, que tem a fórmula C6H12O6, e no final do processo ela libera o oxigênio fitoplâncton, que é um tipo de planta que podemos chamar de alga unicelular. Em sua grande maioria, ela é microscópica e flutua com pouca capacidade de locomoção, em oceanos, mares e em algumas superfícies de água doces ou lagos. O fitoplâncton é responsável por 98% do oxigênio presente na atmosfera. São mais eficientes do que as florestas na produção do oxigênio. O principal meio de consumo do oxigênio é a atividade respiratória dos seres humanos. O oxigênio é consumido na inspiração e na expiração é liberado o gás carbônico. Outro meio de consumo é pela combustão, que é uma reação química exotérmica com grande liberação de energia. Na forma de calor, todos os combustíveis utilizados são orgânicos, como gasolina e álcool. O oxigênio é um comburente, ou seja, só é possível a combustão na presença do oxigênio. Outro meio é pela degradação da ação dos raios ultravioletas, resultando na formação do gás de ozônio, que a terceira camada de ozônio é responsável por filtrar cerca de 95% dos raios ultravioletas. E essa camada é de extrema importância para a manutenção da vida terrestre, pois caso ela não existisse, as plantas teriam sua capacidade muito reduzida de produzir o oxigênio. Quando combinado com alguns metais do solo, como por exemplo ferro, ele vai formar óxidos metálicos, que é a ferrugem, e ainda assim existe a decomposição da matéria orgânica, que libera uma série de gases, entre eles o oxigênio e o metano. O ar ocupa espaço? O ar não só ocupa espaço, como também tem uma determinada densidade e um certo peso. Na superfície da Terra, o ar está presente em todos os lugares que não estão preenchidos por sólidos ou líquido ou outros gases.
Agora vem com a tia para ver o experimento. Se você encher uma vasilha de água e colocar um copo virado ao contrário, o copo não afunda, porque dentro dele já está cheio de ar. Mas se a gente virar um pouquinho o copo, o ar vai saindo em forma de bolha pela água. Então a água preenche o espaço vazio. E além de ocupar espaço, o ar também exerce pressão. Por exemplo, o ar que fica no pneu do carro. A atmosfera. A atmosfera é a camada externa da Terra. Ela é formada por gases que protegem o planeta do resto do espaço, por exemplo, da radiação solar ou de outros pequenos objetos que voam no espaço. É na atmosfera que encontramos o oxigênio. É um elemento essencial para a vida humana. Outra função da atmosfera é de manter a temperatura do planeta. Sem ela, seria impossível ter a vida na Terra, devido às grandes diferenças de temperatura entre o dia e a noite. E dependendo da altura da atmosfera, ela pode mudar de posição. Sendo assim, ela é dividida em 5 camadas diferentes, sendo elas troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. A troposfera é a camada mais próxima da superfície da Terra e mede aproximadamente 10 km de altura. Na troposfera estão as nuvens, e nessa camada é produzida a maioria dos fenômenos meteorológicos, como vento, chuva, neve. Na troposfera, encontramos o ar, que é necessário para a vida na Terra. Já a estratosfera fica de 10 a 50 km de altura acima da superfície da Terra. Dentro da estratosfera, encontramos a famosa camada de ozônio. Essa camada é muito importante, já que ela protege o planeta dos raios ultravioletas do Sol. E a camada de ozônio está cada vez mais fina. Isso acontece por causa da poluição que vem da Terra. E você sabia que os aviões voam pela estratosfera para evitar turbulência? Também tem a mesosfera, que fica 50 a 85 km acima da superfície da Terra. A mesosfera é a camada mais fria da atmosfera, podendo chegar a 90 graus abaixo de zero. Nessa camada, as estrelas cadentes são produzidas. Elas são meteoritos que vêm do espaço e, ao entrar em contato com a mesosfera, são destruídas, soltando um grande rastro de luz. Já a termosfera fica a 85 a 500 km acima da camada da atmosfera, que é a camada mais quente e regula a temperatura da Terra. Essa camada pode chegar a mais de 2.000 graus. Na termosfera, habita também a Estação Espacial Internacional. Nesta camada são produzidos os fenômenos impressionantes, como a aurora boreal e a aurora austral. E por último, a exosfera, que é a camada mais distante da Terra e fica aproximadamente entre 500 e 1.000 km da superfície da Terra. A exosfera é muito leve e não tem ar, é feita de hidrogênio e hélio. Além disso, é a camada que está em contato direto com o espaço, sendo a primeira linha de defesa contra os raios solares, e nela encontramos vários satélites. E essas foram as 5 camadas da atmosfera. Esse vídeo mostra um experimento em que a pressão atmosférica empurra um ovo cozido para dentro da garrafa. Isso ocorre porque a chama aqueceu o ar e ele expandiu. Quando a chama apaga, o ar esfria e o seu volume diminui. Com isso, a pressão externa se tornou maior que a pressão interior da garrafa e o ovo foi empurrado ou sugado. Hoje aprendemos o que é a atmosfera e que ela fica em volta do nosso planeta Terra. É uma pequena camada que concentra todo o ar que respiramos. Quer dizer, pequena comparada com o tamanho da Terra e do Universo, que são bem maiores. O Universo é um espaço enorme que ninguém sabe direito aonde vai parar. É meio assustador, mas a única coisa que separa o nosso planeta desse gigante desconhecido é isso aqui. E dentro dele, a gente faz quase tudo. Estuda, trabalha, namora, se diverte e respira. Respirar é uma coisa que a gente faz sempre. Mas nunca tinha parado para pensar e prestar atenção. Respirar é muito importante, pois leva o oxigênio do nosso pulmão para as nossas células. E o nosso pulmão é a única conexão que temos com a atmosfera.
Esse aqui é o pai da química. Ele descobriu que na natureza nada se cria e nem se perde. Tudo se transforma. Já aconteceu com você de deixar a chaleira no fogo e a água sumir? Mas você sabia que a água não some, né? Ela só muda de estado, assim como vimos no ciclo da água. A água vira gás e flutua na atmosfera, em fórmula de partícula. E a mesma coisa acontece com o lixo. Muita gente acha que pode se livrar do lixo só colocando fogo nele, mas não é verdade, porque o lixo não some, ele só muda de estado e continua na atmosfera, o que é bem pior, porque a gente não costuma comer lixo, então por que temos que respirar o lixo? Vocês já viram alguém fumando cigarro? Você sabia que a fumaça do cigarro faz muito mal? Não só para quem fuma, mas para todo mundo que fica em volta da pessoa que está fumando, inclusive a atmosfera. Além de causar câncer, pode até matar. A atmosfera não tem fronteiras. Tudo que lançamos no ar acaba circulando através de correntes térmicas. E se continuarmos a poluir o ar, a nossa atmosfera como um todo vai sofrer. Uma coisa que pode ajudar muito a poluição é cuidar das florestas e das matas. Isso porque as árvores captam o gás carbônico e liberam oxigênio na atmosfera, como a gente também já viu no vídeo anterior. Isso se chama fotossíntese. E além disso, também ajuda a regular chuvas e o clima. E as queimadas, vocês já ouviram falar sobre elas? Em muitos lugares as pessoas sofrem com queimadas. Além desse fogo matar as plantas e os animais, libera muito gás carbônico na atmosfera, o que causa efeito estufa e deixa o ambiente bem mais quente. Nesse experimento, vocês poderão ver uma representação da poluição atmosférica. A lanterna representa o Sol, e a bacia com água representa a Terra. E o leite representa os gases poluentes, como os gases das queimadas ou do cigarro. Ao colocarmos leite na água, representativamente estamos poluindo a terra. E como vocês podem observar, nos lados da bacia ela fica azul, porque representa a cor do céu. E na frente, quando mexemos com uma colher, fica avermelhado. Isso acontece porque quanto mais gás carbônico e óxido de carbono jogado na terra, mais a terra fica poluída. A aula de hoje foi muito boa. Aprendemos que não importa se você é rico, pobre, mulher ou criança, cachorro ou planta, todos nós precisamos respirar. E a atmosfera é a maior prova de que estamos todos juntos e conectados. Somos todos um só.